Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como calcular a quantidade de divisores de um número. Eu sei que isso tem uma fórmula, mas a questão é por que essa fórmula funciona, já que muitas vezes a fórmula não é suficiente para resolver um problema. Tem problemas que você tem que saber qual é a mecânica que fez chegar a essa fórmula. Então este é um vídeo da série Funciona, mas por quê? O que é que nós vamos falar nesse vídeo? A fórmula em si, que alguns podem não conhecer a fórmula. Quando que ela não resolve, eu vou dar uns exemplos que ela não consegue resolver. Aí o momento funciona, mas por quê? Ou seja, qual é a mecânica envolvida para chegar na fórmula. E aí, como sabendo disso, você consegue resolver tudo. Toda essa questão de divisores, mesmo sem usar a fórmula. Vamos lá? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E vamos ao vídeo! Bom, primeiramente então, a fórmula em si. Qual é a fórmula? Bom, se você tem um número n, em que você consegue decompor em fatores primos, ficando da forma a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z até k elevado a n, quantos fatores forem, e sabendo que a, b e c e até k são números naturais primos, ou seja, são aqueles famosos fatores primos que a gente já viu na parte de fatoração, inclusive tem um vídeo sobre fatoração que eu vou mencionar no final do vídeo. X, y, z até n são expoentes inteiros não negativos. Então, sempre esses expoentes são números inteiros que não são negativos, tá? Tendo isso em mente, o número de divisores de um número vai ser sempre você pegar cada expoente, somar um e multiplicar todo mundo. Então, basicamente, o número de divisores de n vai ser o x mais 1 multiplicado pelo y mais 1 multiplicado pelo z mais 1 e multiplicar pelo n mais 1. Ou seja, o produto desses sucessores dos expoentes, porque o sucessor de um número nada mais é que aquele número mais 1. Então, você basicamente pega cada um deles, soma 1 e multiplica todo mundo, levando em conta só os expoentes, você chega ao número de divisores de n. Essa é a fórmula. Por exemplo, quantos divisores tem o número 60? Vamos lá, a gente decompõe em fatores primos. Vamos fatorar esse 60. 60 dá para dividir por 2, dá 30. Dá para dividir por 2 de novo, dá 15. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Vai dar 5. E aí, por 5 dá 1. Então, essa é a decomposição de fatores primos, que vai dar 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Eu só estou mostrando aqui para facilitar a visualização da fórmula funcionando. Vezes 5 elevado a 1. Esse 1, na realidade, não era necessário colocar. Aplicando a fórmula, o número de divisores vai ser esse 2zinho do expoente mais 1, que multiplica esse 1 mais 1, que multiplica esse 1 mais 1. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 2, que vai dar 12. Então, esse 60 tem 12 divisores. E só para você ter uma ideia, eu listei todos os divisores aqui, são esses. 60 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, 20, 30 e 60. Se você contar, você verá que são 12 divisores. Mas assim, tem momentos que não dá para você usar a fórmula. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Dado o número n, quantos divisores são pares? Se a intuição diz que metade é par, metade é ímpar, não é verdade. Isso você vê aqui nos divisores de 60. Ó, quantos pares tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 12 são pares. Então, não dá para fazer assim. Não é tão simples. Quantos divisores são quadrados perfeitos? Eita, aí enrolou mesmo, né? Para 60, é só você procurar aqui, você vai achar que o 4 é um quadrado perfeito e o 1 é um quadrado perfeito. Basicamente, só isso. Mas se for um número grande, como é que você vai saber quantos são os divisores quadrados perfeitos? Quantos divisores terminam em 0? Ou seja, quantos são divisíveis por 10? Isso aí também é uma pergunta que pode ser feita. Então, esses casos aqui você não resolve só usando a fórmula. Então, é aí que entra o funciona, mas por quê? Por que essa fórmula funciona? Como se chegou a essa fórmula? Porque é estranho, né? Você pensa, caramba, eu pego o número, fatoro ele, vejo os expoentes de cada fator primo, somo um a cada um deles e multiplico. Coisa estranha, né? Por que funciona? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui com o 12, para vocês entenderem um pouco da mecânica. O 12 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. É uma fatoração simples, eu já botei aí sem armar a fatoração, tá bom? Então, basicamente, de fator 2, fator primo 2, num divisor, esse divisor poderia ter o fator 2 elevado a 0, ou seja, 1,
o fator 2 elevado a 1 ou o fator 2 elevado a 2. No vídeo de MDC e MMC, eu falo um pouco sobre isso na hora de falar de MDC e um pouco antes na hora de falar sobre divisores comuns, em que a gente pega justamente o que é um divisor. E aí você vê que divisor é todo aquele que consegue dividir este número aqui. Para dividir este número, eu só posso ter expoentes 2 que sejam até 2. Se eu colocar um 2 elevado ao cubo aqui para dividir, já não vai dar para dividir, já não vai dar inteiro. Então, eu só posso ir até 2 elevado a 2. Então, eu posso dividir por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 4, que é 2 elevado a 2. O 3, a mesma coisa, eu só posso ir até 3 elevado a 1. Se eu botar para dividir por 3 ao quadrado, não vai dar para dividir, ok? Então, o que é que eu faço agora para encontrar os divisores? Ora, eu pego esse 2 elevado a 0 e combino com 3 elevado a 0 e 3 elevado a 1. Ou seja, os primeiros divisores são 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Ou seja, 1 vezes 1, que dá 1. E o 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, que dá 1, vezes 3, que dá o 3. Ou seja, combinando esses dois, eu crio dois divisores, ok? Combinando com esse aqui, também com os mesmos fatores aqui do 3, eu consigo também mais dois divisores. 2 elevado a 1 que multiplica 3 elevado a 0 e 2 elevado a 1 que multiplica 3 elevado a 1. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Todos são divisores de 12. Eu vou fazendo combinações que ainda podem ser divisores desse 12. Da mesma forma, o 2 ao quadrado. Também posso fazer a mesma coisa, combinar com 3 elevado a 0 e 3 elevado a 1. Então, eu consigo fazer 2 ao quadrado vezes 1, que dá 4, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, que dá 12. Então, você vê que aqui estão os divisores, e que são 6 os divisores. Se você aplicar a fórmula, você vai ver que seria pegar o 2, somar 1, multiplica por 1, que soma 1, e vai dar 6. Ou seja, pega cada expoente, soma 1, multiplica, dá 6. Então, esses são os 6 divisores. Só que se você perceber bem, qual é a mecânica disso aqui? Aqui eu tenho quantas possibilidades? 3. Mas por que 3 possibilidades? Porque eu tenho as possibilidades de 1 até 2, ou seja, de expoentes 1 até 2, mais o 0. Então, se aqui fosse um 2 elevado a 7, eu vou ter as combinações de 2 elevado a 1 até 2 elevado a 7, mais o 2 elevado a 0. Então, sempre o número de possibilidades que eu tenho aqui é o expoente que eu tenho desse fator, mais 1. Por que mais 1? Porque é esse fator cujo expoente é 0. Aqui desse lado é a mesma coisa. Eu tenho 1, que é 3 elevado a 1, mais uma possibilidade, que é o 0. De novo, se fosse 3 elevado a oitava, eu teria de 1 a 8 mais o 0. Ou seja, eu teria 9, que é 8 mais 1. Então, é sempre o expoente mais 1, o número de possibilidades que eu teria de cada lado. E o que é que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma combinação. Isso aqui a gente vê em princípio fundamental da contagem. Alguns de vocês podem ainda não ter visto, e aos que viram já devem ter identificado. Eu consigo combinar 3 elementos daqui, 2 elementos aqui, de quantas formas? De 6 formas. Esse vezes 2, esse vezes 2 e esse vezes 2. Dão 6 formas. É aquele velho problema. Eu tenho 7 camisas e 2 calças. De quantas formas eu posso me vestir? 7 camisas com a primeira calça, 7 camisas com a segunda calça. Então, 7 vezes 2. Se fossem 3 calças, 7 vezes 3. Então, você multiplica o número de possibilidades de cada um para você ver o número total de possibilidades que você vai ter. Então, vocês aqui já começam a ver de onde sai aquele mais 1 do expoente. Basicamente, o que aconteceu foi isso. Se eu generalizar, um número n, que é a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z até k elevado a n, esse a elevado a x eu posso variar de a elevado a 0 até a elevado a x. Ou seja, x mais uma possibilidade. B elevado a y, a mesma coisa, y mais uma possibilidade, z mais uma possibilidade, n mais uma possibilidade. E aí, para ver quantos divisores eu tenho, é só fazer a combinação de todos. E a combinação, como eu já falei, pelo princípio fundamental da contagem, é sair multiplicando todas as combinações possíveis de todas as variáveis. Então, multiplica x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 vezes n mais 1. É daí que sai a fórmula. Perfeito? Então, agora nós vamos ver então aqueles casos e separando onde a fórmula é útil, onde a fórmula não é útil. A fórmula é útil para casos como esse. Quantos divisores tem um número? O número, no caso, 360. Então, esse número aí, quantos divisores ele tem? Não estou fazendo critério de se é par, se é ímpar, o que é. Nesse caso aqui, você pode usar tanto a fórmula como usar o princípio que é utilizado, né?
Então, primeiro fatorar. 360 dividido por 2, 180. Dividido por 2, 90. Dividido por 2, 45. Dividido por 3, dá 15. Dividido por 3, dá 5. Dividido por 5, dá 1. Então, essa fatoração dá 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Está aqui. 360 é isso, ok? Bom, fazendo pela fórmula, o número de divisores de 360 é o primeiro expoente mais 1, vezes o segundo expoente mais 1, vezes o terceiro expoente mais 1, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Então, 360 tem 24 divisores. Se você quiser exercitar aí, pode fazer. E vai dar isso. Agora, usando o fundamento, vamos lá. Esse fator aqui vai variar de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 3 para achar todos os divisores. O segundo vai de 3 elevado a 0 até 3 ao quadrado. E o terceiro de 5 elevado a 0 até 5 elevado a 1. Ou seja, 4 possibilidades vezes 3 possibilidades vezes 2 possibilidades. Isso dá 24 possibilidades de divisores. Então, são 24 divisores. Ok? Então, nessa aí, tanto faz fazer pela fórmula. Você sabendo a fórmula de cabeça, vale a pena, faça. Tá legal? Só que agora a gente vai ver casos que a fórmula não adianta. Por isso é importante saber essa mecânica aqui. Por exemplo, quantos divisores pares tem e quantos divisores ímpares tem? Pela fórmula, esquece, não dá para fazer. Pelo fundamento, ora, a mesma coisa, 4 possibilidades do fator 2, 3 possibilidades do fator 3 e 2 possibilidades do fator 5. Beleza? Agora, qual é a questão? Para ser par, ele tem que ter pelo menos um fator 2 para colaborar nessa multiplicação aqui. Então, não pode ser 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 dá 1 e simplesmente quer dizer que eu não tenho nenhum fator 2 multiplicando. Portanto, você tem que eliminar essa situação aqui. Quando você elimina essa situação aqui, todos passarão a ser par, porque terá pelo menos 2 multiplicando por eles, ou 4 multiplicando por eles, ou 8 multiplicando por eles, porque é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Então, eu passo a ter 3 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui e 2 aqui. Então, passa a ser 3 vezes 3 vezes 2, 18. Então, o número de combinações pares que eu tenho aqui são 18. E ímpares? Ora, eu posso usar a fórmula e fazer o cálculo que a gente fez lá atrás, que dava 24. 24 menos 18, 6. Mas se eu já quiser aproveitar e fazer aqui, basicamente para os ímpares serão os casos em que eu não posso ter o 2. Então, eu tenho que sumir com esse 2. O único jeito de sumir com esse 2 é ter o 2 elevado a 0, o que dá 1. Então, eu tenho uma possibilidade vezes 3 possibilidades vezes 2 possibilidades, que vai dar 6. Portanto, eu tenho 6 divisores ímpares. Beleza? Viu como entendendo a mecânica você consegue fazer? Aproveitando o mesmo número. Nesse caso aqui, também não dá para fazer pela fórmula para achar os quadrados perfeitos. Então, quantos divisores são quadrados perfeitos? Vamos lá. Para saber quadrado perfeito, vamos relembrar um pouquinho sobre potenciação, bem rápido, tá? Tem uma playlist no meu canal que você pode ver com mais calma, várias coisas sobre potenciação e passar a ser fera em potenciação. Aqui eu só vou pegar um aspecto. Quais são os quadrados perfeitos? São aqueles cuja raiz quadrada dá um número inteiro. Bom, imaginando um número qualquer aqui, raiz quadrada de a elevado a n vezes b elevado a m, pelas propriedades de potenciação, a raiz quadrada, esse 2 vai para o denominador do expoente. Então, é a mesma coisa que a elevado a n vezes b elevado a m, tudo elevado a meio. E isso pode ser traduzido como, você sai multiplicando, faz uma distributiva aqui de expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que a elevado a n sobre 2 vezes b elevado a m sobre 2. Para isso aqui continuar sendo inteiro, os expoentes desses fatores primos têm que ser inteiros. Perfeito? Então, n sobre 2 tem que ser inteiro, quer dizer que n tem que ser par. E m tem que ser par. Então, todos os expoentes de todos os fatores primos têm que ser par para que eu possa confirmar que esse número é um quadrado perfeito. Então, como é que isso acontece aqui? Ora, eu não posso pegar nenhum fator com expoente ímpar. Então, eu posso pegar o 0, que é par, o 2, que é par, e não pego nenhum nem 3. Então, aqui eu passo a ter apenas duas possibilidades, uma possibilidade. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Então, quantos divisores são quadrados perfeitos do número 360? Quantos? 4 divisores. Ok? E agora, quantos divisores terminam em 0 e quantos terminam em 5?
Vamos lá. Para terminar em 0, significa que ele é divisível por 10. Para ser divisível por 10, ele tem que ser divisível por 2 e por 5. Então, ele tem que ter algum fator 2 e ele tem que ter algum fator 5. Eu não posso usar nem o 2 elevado a 0, nem o 5 elevado a 0. Eu tenho que ter eles presentes aqui. Então, eu tenho 3 possibilidades, vezes 3 possibilidades, vezes uma possibilidade, dá 9. Então, eu tenho 9 divisores que terminam em 0. Em outras palavras, 9 divisores que são divisíveis por 10. Agora, para final 5. Bom, para final 5, eu tenho que ter um 5 e não posso ter um 2. Porque na hora que eu fizer algum fator 2 vezes esse fator 5, o que vai acontecer? Vai dar final 0. Que aí vai ser divisível por 10. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter o fator 5, mas não posso ter nenhum fator 2. Está aqui. Eu vou ter que usar 2 elevado a 0 aqui. Então, eu tenho uma possibilidade vezes 3 possibilidades vezes uma possibilidade. Isso vai dar 3 divisores. Entenderam? Então, basicamente, esse é o processo todo que foi feito para se chegar à fórmula. E é importante conhecer o processo para resolver questões que vocês tenham alguma restrição nesses divisores. Beleza? Bom, aqui eu fiz de forma esquemática para facilitar a explicação, mas não necessariamente vocês precisam fazer esse esquema na hora. Vocês podem simplesmente dizer que o 2 varia de 0 até 3, o expoente. O 3 varia de 0 até 2 e o 5 varia de 0 até 1. E aí você vai ver, olha, aqui eu não posso levar em conta o 0, então eu tenho que tirar uma combinação, serão 3 possibilidades. Aqui eu tenho 2 possibilidades, eu não posso usar o 5 elevado a 0, então só tenho uma possibilidade. Então assim, quando tiver, por exemplo, 2 elevado a 15, você não vai precisar fazer um quadro desse, embora você possa na prova, e chegar, para ir cortando e chegar à conclusão. Você só vai saber que os expoentes variam de 0 a 15. Então vamos lá, se eu só puder levar os pares, vou poder levar o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E assim você vai raciocinando sem necessariamente fazer o quadrinho. Mas, querendo fazer o quadrinho, tá aí. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você conhece e deixe seu comentário. E se inscreva no canal, ativando também o sininho das notificações, assim você será avisado sobre novos vídeos. Bom, eu recomendo esse vídeo sobre fatoração, onde a ideia dos tijolinhos pode ajudar também na compreensão desse vídeo. E também recomendo esse aqui sobre MDC e MMC, onde eu inicio falando sobre múltiplos e divisores. Também vou colocar na descrição o link da playlist sobre potenciação, caso você queira dar uma revisada, ok? Um grande abraço!